Eu postei alguns dias atrás um vídeo falando sobre os riscos de investir em fundos imobiliários. E aí, um dos inscritos pediu para que eu fizesse a compra de um ativo para que ele visse o passo a passo. Então segue aí e se você tiver alguma outra dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que eu também tento te atender com um vídeo, com exemplos na prática, a vida como ela é, sem enrolação e direto ao ponto. Então me acompanha na minha tela aqui. Bom, aqui eu já estou na corretora de investimentos, na Isinvest. Para você que ainda não sabe como faz para cadastrar e tudo mais, eu vou deixar um cardzinho aqui, ou aqui, sei lá, em algum lugar da tela, para você ir para o vídeo onde eu explico passo a passo, beleza? Então a gente vai clicar na opção investir. Fundos imobiliários são classificados como renda variável, como o próprio nome já sugere. A renda que vem através desses ativos, elas variam de valor, podendo tanto crescer quanto diminuir. Isso é decorrente de uma série de fatores aí, tá bom? Então vamos selecionar a opção renda variável. E aqui nós vamos colocar o ativo de negociação, qual que é o código de negociação. Eu vou dar um exemplo, só ressaltando mais uma vez, esta não é uma recomendação, nenhuma indicação, só estou usando este fundo imobiliário como exemplo, ok? Então vamos colocar aí o RPR11. E eu venho para comprar ele. Bom, aqui a gente já tem algumas informações, tá? Básicas. Aqui é o saldo que eu tenho disponível para essa transação, tá? Aqui é o valor da cota, válido neste exato momento. E aí eu posso comprar tanto uma cota quanto milhares de cotas. Então eu coloco lá 5, 10, 15, sei lá, quanto você tiver de dinheiro e a fim de comprar. Vamos comprar aqui uma cota só para exemplo. Clico em comprar. Ó, aqui tem outra informação bacana. Ó. É um resumo da sua compra. Uma cota de fundo no valor de X. Taxa de corretagem. Lembra que eu sempre falo para vocês que muitas corretoras cobram esse tipo de transação, que seria a taxa de corretagem. No caso dessa plataforma, ela não cobra. Por isso que eu gosto dela. Quer dizer, é um dos motivos pelo qual eu gosto dela. E aqui nós temos a taxa da B3. O que é B3? É a Bolsa de Valores, tá? Então, você sempre vai ter essa taxa aqui. Legal? Aqui ele te explica mais ou menos, ó. Taxa obrigatória cobrados pela B3 sobre o valor total da operação. Ou seja, é um percentual em cima desse valor. Vocês viram que ela mudou de valor? Porque a cotação dela já mudou, então é real time. Como bateu o dedo aqui, já era, você já comprou uma cota. Ó, eu vou colocar aqui a minha senha. Nunca salve senhas no navegador, principalmente desse tipo de operação. Você pode conferir ela em meus pedidos. E aí você vai ver aqui a transação, se ela foi efetuada ou não. Às vezes, por algum motivo, você não consegue efetuar essa transação. Às vezes você já fez uma outra transação que ainda não foi executada, e aí você tenta fazer uma outra transação nesse meio caminho, nesse meio tempo, e aí, como você não tem saldo, talvez, você não consiga concluir a operação, tá? Então, você clica aqui, ela te dá mais alguns detalhes, o ID do pedido e tudo mais. E você pode vender as suas ações a qualquer momento, desde que o mercado esteja aberto. Elas demoram um prazo de 2 dias úteis para cair na sua conta, mas é possível sim você vender a qualquer momento os seus ativos. Mas antes disso, pessoal, antes de você sair comprando fundos imobiliários que você ouve eu falando, por exemplo, ou outros influencers falando, é importante que você se informe, estude o ativo. Por exemplo, eu pego este exemplo aqui da URPR11, que é a URCA, e eu venho na Bolsa de Valores, no site oficial da Bolsa de Valores, tem informações dela do site preciso, né? Então eu tenho aqui os dados dela, contato da sede, ó, ela fica na Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo. Quem que é o diretor responsável por esse empreendimento? Qual o CNPJ? Qual o site da administradora dela?
quem que é o escriturador, qual a classificação setorial dela, né? Quantidade de cotas emitidas, ó, certo? Você olha aqui, olha as cotações dela, as últimas cotações, o histórico de cotações, como que ela foi negociada, né? Ó, o resumo de negociações que ela teve naquele período, né? Ó, pode ver que aqui tá atualizado, ó, junho de 2021. Tá? Você pode imprimir, fazer o download desse arquivo em Excel ou outro tipo de arquivo para você poder montar um material, um relatório para você estudar e entender um pouco melhor se esse ativo faz ou não sentido de você investir. Tá? Importante também, ó, a gente tem aqui na B3 plantão de notícias, abre eles, dá uma olhadinha. Aqui, ó, nesse plantão de notícias, a gente vai ter informações sobre o pagamento de proventos, que são os dividendos. Olha aqui, ó, que eu sempre falo para vocês, ó, isento de imposto de renda, tá vendo? O que é imposto de renda isento? É sobre o valor do dividendo, galera. Voltando um pouquinho lá atrás, você não comprou ela por R$ 128,90? Se você vender ela por R$ 138,90, você vai pagar o imposto de renda sobre os R$ 10 que você teve de lucro em cima da ação. Então, comprou a 128, vendeu a 138, você lucrou R$ 10. Esses R$ 10 é o que você vai pagar de imposto de renda e não os dividendos. O pessoal está falando muito da taxação do Paulo Guedes, né, que ele está querendo taxar o fundo imobiliário, os proventos. É exatamente esse dividendo que a gente não paga, é esse cara aqui que ele está querendo aplicar os 20%. Sacanagem, né? Aqui a gente tem a data do pagamento, olha só, e tem o valor que vai ser pago por cota. Legal também a gente ter o histórico dele, né? A gente vem aqui, ó, e olha o histórico dele. Olha um dia, um mês, 3 meses, um ano, 5 anos. Olha como que esse fundo vem se comportando ao longo do tempo. Né? Tem uma galera que fala, rendimento passado não significa liquidez futura. Realmente faz sentido, não é só porque ele foi bom lá no passado que ele vai ser bom para sempre. Mas o histórico conta para sua análise. Um histórico de uma empresa ruim que vem com só embaixo, 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 de repente tem um pico, depois cai de novo. É importante você ter esse histórico, tá? A gente tem outros tipos de informações aqui, por exemplo, ó, relatórios financeiros. Baixa esses arquivos, dá uma olhadinha nele. A gente tem datas corporativas aqui, ó. Olha aqui, ó, o histórico de rendimento deles, galera. Ó, e aí, lembra que eu falei para vocês que esse URPR ele já chegou a pagar mais de R$ 3? Olha aqui, ó. Chegou a pagar R$ 3,24, né, em outubro do ano passado. Depois ele caiu, foi para 2,3, depois foi para 2,1, depois ele subiu para 2,25, 2,9, pagou 40 centavos, 90, subiu para 2,87 e assim vai. Por isso que chama renda variável, ele varia o valor dos dividendos, né? E aí, olha só, o histórico dele, como é importante sim para você fazer a sua análise para a tomada de decisão, se você vai ou não investir o seu dinheiro. Beleza, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo que eu tento te responder com um vídeo, igual eu estou fazendo neste aqui. Tá joia? Forte abraço e bora enriquecer juntos!